Quinta-feira, dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos discursos escatológicos de Jesus. O que é um discurso escatológico? Discursos que se referem aos finais dos tempos. Então vejam, meus irmãos, que sempre a igreja vai nos trazendo estes evangelhos para nos deixar preparados. Porque o próprio Senhor diz, ficai prontos, ficai preparados. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos mudar de vida só quando a gente está na velhice. Não, quando estou ficando velho, então eu vou me converter, porque agora o meu tempo vai acabar. Bom, bendito seja Deus se você está conseguindo ficar idoso. Mas muitos de nós não sabemos, a maioria de nós, todos nós, não sabemos quando o nosso tempo vai terminar. Por isso que Jesus diz, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Depois, o Senhor diz no versículo 45, qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando ele voltar. Agindo assim como? Sendo fiel, sendo prudente. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida inteira é uma vida de preparação para o encontro com o Senhor. Nós precisamos viver todos os dias como se este nosso dia fosse sempre o último dia. Então nós precisamos estar sempre preparados. Veja que diante disso nós precisamos de exercitar uma virtude, que é a virtude da perseverança, da constância, onde nós somos fiéis àquilo que prometemos, nós somos fiéis ao Senhor, mediante, eu já disse algumas vezes e repito, mediante as promessas do batismo, da crisma, mediante as suas promessas de matrimônio, mediante as minhas promessas sacerdotais, mediante a observância dos mandamentos, nós precisamos dessa perseverança. Daí, quero trazer para vocês uma meditação do padre Francisco Fausto, no livro Deus na Vida Cotidiana, um excelente livro, meus irmãos e minhas irmãs, para que todos nós possamos crescer nesta intimidade com Deus e perseverar no dia a dia da nossa conduta. Veja que nessa dinâmica da preparação e da vigilância, Padre Francisco Fausto vai dizer sobre a prática da perseverança cotidiana. Examinemos de maneira prática algumas coisas de que precisamos ganhar perseverança diária. Vou destacar aqui só 2 pontos, porque existem muitos pontos. O primeiro deles é, de onde tiramos forças? Olha só, da autoconfiança? Da autossuficiência? Será que a gente persevera porque a gente é bom? Porque eu sou forte? Porque eu consigo por mim mesmo? Geralmente não. De nossa força de vontade? Se fosse assim, estaríamos perdidos, vai dizer Padre Francisco Fausto. Todo esforço humano, cristão, material e espiritual deveria ir, como dizia São José Maria Escrivá, precedido, acompanhado e seguido pela oração. Você pede forças a Deus? É uma pergunta que Padre Francisco faz para nós continuarmos perseverantes no matrimônio, no sacerdócio, na missão de catequista, na missão de cantores, de ministro da Eucaristia, de grupo de jovens,
nos movimentos da nossa igreja, ser cristão fiel lá no trabalho, onde você está, no meio dos amigos. Você pede força a Deus? Você procura a Eucaristia? Você pede ajuda a Nossa Senhora, auxílio dos cristãos? Você luta para dar prioridade devida no seu dia a dia à oração ao terço, aos outros tempos previstos de intimidade com Deus? Meu irmão, minha irmã, o empregado é fiel e prudente, como diz o versículo 45, 46 do Evangelho, na medida em que este empregado mantém relações próximas com seu Senhor. O nosso caso é na nossa oração. Nós não temos forças por nós mesmos. Por favor, tire tempo, que a sua oração seja prioridade. Eu vou ler mais uma vez. Você luta para dar prioridade devida no seu dia a dia à oração, ao terço, aos outros tempos previstos de intimidade com Deus, à Eucaristia, à confissão? Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos descuidar da nossa intimidade com Deus. E aí ele vai dizer de outros pontos, mas quero destacar aqui um outro elemento, tenhamos humildade de recomeçar. Veja, que o nosso caminho exige recomeço, e ele diz, ninguém consegue perseverar andando em linha reta. Seria bom, não seria? Agora eu me confessei, larguei mão daqueles pecados, nunca mais vou pecar. Veja, ninguém consegue perseverar andando em linha reta. Como dizia alguém, a perseverança consiste em subir caindo, mas subir no sentido de levantar-nos imediatamente e voltar a lutar com mais brio do que antes. A falta de humildade, o orgulho é que nos atrapalha. Cada falha deixa-nos um sabor de fracasso. A gente cai, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não vai levantar mais, que eu não nasci para isso, que esse negócio de igreja não é para mim, pastoral não é para mim, porque eu não mais suporto o meu casamento, não mais suporto o sacerdócio, não mais suporto a minha catequese. Veja, cada falha deixa-nos um sabor de fracasso, sobretudo quando se repete uma e outra vez. Isso nos humilha e o orgulho faz-nos cair no desânimo e na desistência. São José Maria Escrivá recomendava humildemente o espírito esportivo e vai citar aqui São José Maria Escrivá. Aconteça o que acontecer, persevera no teu caminho. Repito, aconteça o que acontecer, persevera no teu caminho. Persevera, alegre e otimista, porque o Senhor se empenha em varrer todos os obstáculos. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos fé. Se o Senhor nos chama à santidade, Ele nos dá os meios e as graças. É preciso da nossa parte este empenho. E justamente neste empenho que nós somos fracos, o Senhor continua derramando a sua graça em nós para que nós consigamos viver na fidelidade e na prudência, a fim de que quando Ele nos encontrar, nós possamos estar como este empregado que está servindo, que está exercitando aquela responsabilidade que o Senhor nos dá. Que o Espírito Santo seja derramado em nós, que nós sejamos perseverantes, que a Virgem Maria sempre interceda por nossas vidas, por nosso ministério, pelo seu casamento, pelas nossas atividades na vida da igreja, a fim de que consigamos anunciar mais e melhor o reino dos céus. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe porque você está aqui. Se inscreva no canal, vamos lá, se inscreva no canal. Escreva aqui nos comentários, Senhor, me dê perseverança, Senhor, me dê alegria, Senhor, livra-nos do desânimo, Senhor, livra-nos da falta de vontade de te servir. Vamos lá, meus irmãos, deixe o seu like, se inscreva no canal e mande este evangelho para frente. Atenção, atenção! Hoje é quinta-feira, então nós teremos em Bom Jardim e Baliza adoração ao Santíssimo Sacramento às 18 horas. Aqui em Bom Jardim nós seguiremos com a Santa Missa e em Baliza com o Terço dos Homens. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.